Vamos lá, cara. Esse é um daqueles vídeos de apuração, vídeo de notícia exclusiva aqui do Raiz Tricolor, então peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Nesse período de transferências, eu sempre procuro falar com bastante gente, trocar ideia, enfim, entender e apurar muita coisa que, por várias vezes, eu nem uso como notícia, mas uso para fazer meus comentários. Acho que quando eu falo aqui que eu sou Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, não é porque eu quero dizer que só jornalista pode ter canal e tal, igual um outro já interpretou. Pelo contrário, acho que o maravilha do YouTube realmente está geral na mesma plataforma, usufruindo do mesmo espaço. É porque eu estou destacando que eu passo por processos para comentar e para informar que, enfim, eu aprendi e desenvolvo esses processos. E um deles é a apuração, a troca de ideias, entender melhor como é que está funcionando uma situação, melhor como está o pensamento. Por vários momentos eu falo aqui, olha, isso não é a minha opinião, isso é a opinião que eu fui apurar sobre uma determinada situação. Então isso o fulano, o Zubeldia está pensando dessa maneira, o Zubeldia enxerga dessa maneira, o Fluminense enxerga dessa maneira a possibilidade, entendeu? Então essa é a diferença. E por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo de 1 minuto e meio? Para que você saiba que as informações que eu vou falar aqui agora, elas não são necessariamente visões minhas. Não necessariamente eu acredito até nelas, no sentido de acreditar do tipo apoiar, né? Não acreditar no sentido de ser verdade, mas acreditar no sentido de apoiar. O foco é principalmente passar para vocês o que tem acontecido internamente. E, bem, a primeira informação, vou começar pelo meio para depois voltar, ela é de que durante esta semana, né, após a eliminação, o Fluminense ele não tinha uma estratégia definida já para essa semana, porque se contava muito internamente, por sinal um outro bastidor, se contava muito internamente com essa classificação, tá, para a final da Copa do Brasil. Do tipo planejamento, olhar e tal. Clima, conversei com uma pessoa, inclusive, que, enfim, é próxima ali de quem estava no vestiário, e falou, cara, clima de velório completo, assim, dentro do vestiário. E depois mandei umas outras mensagens e tal, e a galera confirmando realmente assim, cara, eu já tinha trocado ideia, por exemplo, antes tentando apurar uma possível saída de um jogador e tal, de uma proposta que tinha chegado, e aí a pessoa que falou com esse jogador falou bem assim, nem deu muita bola aqui pra pergunta, falou claramente, tá assim, foco total na Copa do Brasil. Então, houve um abalo, né? Até pela forma como se perde. Quando você perde nos pênaltis, acho que o abalo é até maior para os jogadores dessa maneira. Mas, bem, passada a eliminação, ao longo dessa semana, o Fluminense terá reunião ou reuniões com o Luiz Zubeldia. Entre a direção, né, a gestão ali do futebol diretamente, e o treinador e a sua equipe, para debater o 2026 em contratações. E aí a galera às vezes leva as coisas, quando eu falo assim, vai ter reuniões ao longo da semana para debater. Mas não tava? Não, gente, debatia no dia a dia. Hoje em dia tenho coisas do Jornada lá que eu fui e o Lessa precisamos resolver, né? E eu cito Jornada porque aqui eu sou eu sozinho, eu debato comigo mesmo. Mas que a gente vai trocando ideia, a gente fala, peraí. Já trocou ideia, já discutiu, a gente sabe que precisa investir aqui, sabe que precisa tirar daqui. Vamos sentar para poder a gente fechar o projeto certinho, mesmo que já tenha iniciado uma coisa ou outra. Então, essa reunião, na verdade, é muito mais para o Zubeldia defender e apresentar nomes que ele mesmo pode trazer, contatos ali interessantes de jogadores, né? Contatos no sentido de tanto de contato mesmo, né? De olha, fala com esse daqui, etc., quanto principalmente de indicações também de jogadores. Só que, obviamente, esses contatos que o Fluminense já vinha fazendo no mercado, e já vem fazendo mesmo, não é que o Fluminense estava parado, eles né, eram ali com a anuência prévia do Zubeldia, mas não uma reunião própria. Então, essa é a primeira coisa, a reunião definitiva mesmo para atacar o mercado e o Zubeldia apresentar nomes que ele tem interesse. Ele já avisou, inclusive, que tem nomes para indicar. Vai acontecer durante essa semana. Hoje é terça, eu não sei se a reunião provavelmente pode ser, inclusive, seja hoje, eu não tenho essa informação. Só que, o que já é sabido dentro do clube, tá? Que a situação financeira não é de sobras. Não é uma situação financeira comparada a... Não espere que o Fluminense faça uma janela de contratações como foi 2024, aquele meio de tempo. Na verdade, as janelas inteiras de 2024,
né, com contratações no meio de 24 e no início de 25, e no meio de 25 também, mas meio de 25 é um pouquinho diferente. Mas principalmente as janelas ali do meio de 24 e do início de 25, onde o Fluminense foi ao mercado pagar muitos dinheiros, né, vultuosas quantias de dinheiro para comprar jogadores. Não é essa a ideia. O Fluminense tem, e eu já vinha falando isso há um tempo, venho falando isso com informação. Agora falei recentemente com outra pessoa que me confirmou essa informação também. O Fluminense fez várias compras, principalmente ali. Vamos lá, relembrando rapidamente, tá? O Fluminense comprou do meio de 24 para cá Serna, Freitas, Bernal, Santi Moreno, Soteldo, Lescano, Lavega. Vai ter mais aí, Lúcio. Vai ter mais aí. Só lembrei de 8 aqui agora, rapidamente. Se a gente botar o Terãs ainda, que foi na janela do início de 24, né, que foi uma janela também de investimento do Fluminense, mas até muito mais de salário, né, salários que foram se diluindo ao longo do tempo, mas enfim, no início de 24 tem Terãs e Antônio Carlos, que são, o Fluminense gasta mais dinheiro. Mas além dessas compras mais vultuosas, tivemos compras um pouco mais baratas, né, como foram, por exemplo, a do Otávio e a do Everaldo. O Fluminense espere muito mais compras, e aí eu não estou falando da qualidade do jogador, tá? Só para deixar essa parte clara. Mas não esperem muitas compras de valores muito altos, porque essas compras, elas são feitas parceladas. É natural, quase ninguém paga à vista no futebol. E essas compras feitas parceladas, elas estão sendo pagas. E aí entra o segundo ponto, que é, você pode falar, Gabriel, mas o Fluminense vai ter uma receita recorde em 2025. Entrou dinheiro no Fluminense em 2025, uma quantidade recorde. E eu concordo. Só que tem uma explicação para isso. Duas, na verdade. Uma é que o Fluminense já fez boa parte dos investimentos com esses parcelamentos. Então as compras que foram feitas em 24 e em 25 ainda estão sendo pagas. E é aquela história, né? Se você tem capacidade de investir 100, você compra 100 por ano, e você faz uma parcelinha, 10 parcelas de 10 por ano, você já deu merda, né? Você não tem mais capacidade de investimento. O seu investimento já está ocupado, né? Aquela famosa fatura do cartão que é R$1.000, mas na verdade são 5 parcelas de R$200 que vem todo mês, que você dividiu em 12 vezes todas elas. Você não tem mais, né, capacidade de investir nesse cartão. Você está só pagando dívidas antigas, né, de compras que você mesmo fez no caso da diretoria do Fluminense. Então esse é o primeiro motivo, né? O Fluminense tem capacidade de investir? Tem. Por quê? Porque arrecadou acima do que esperava. O Super Mundial, a própria Copa do Brasil, tá? O contrato de TV também novo, né, um pouquinho acima até do que se esperava no início da temporada. Como eu falei, Copa do Brasil, o que era esperado no orçamento era quartas, a gente vai até a semi. Mundial era esperado oitavas, a gente vai até a semi. E ali foi uma grande quantia de dinheiro. Você pega até... A Sul-Americana não ficou abaixo do que a gente esperava financeiramente. O Brasileirão a gente ficou acima do que esperava financeiramente. Esperava sexto, ficamos em quinto, não muda muita coisa. Vendas, a gente vende John Arias, Isaac e Cauã Elias por vultuosos valores no ano. Então, assim, entrou mais dinheiro do que se esperava. Então, tem dinheiro para ser investido. Porém, uma parte desse dinheiro, ele vai ser utilizado como estratégia para a SAF. Isso é público, o Matheus Montenegro já falou algumas vezes, o presidente do Fluminense agora, né, de que o objetivo é pegar uma boa quantidade de dinheiro, apurações aí estimam 70, 80 milhões de reais, e atacar para abaixar a dívida de 2025, abaixar a dívida no geral. Por quê? Esse abaixar da dívida, pela proposta que foi feita inicialmente da SAF, lá da Lazuli Partners, né, da LZ Esportes, pela proposta que foi feita, se o Fluminense, eles balizaram um valor. Se o Fluminense quitar dívidas e a dívida no momento em que for realizada a compra, né, da parte deles, a venda da nossa parte, a dívida tiver menor, eles compram um percentual menor. E aí, futuramente, novos investimentos podem ser feitos para eles aumentarem o percentual. E acredita-se internamente no Fluminense que isso também seria benéfico para a SAF ser aprovada. Vender um percentual menor facilita na compreensão do torcedor de que a gente não está vendendo 90%, está vendendo 55%, 60%. Isso diminui. Então, a estratégia é essa, usar boa parte do dinheiro. Por isso, não veremos contratações vultuosas, não é esse o objetivo. Faço um pequeno parêntese aqui. Nino,
Nino é uma aposta geral e com a saída do Thiago Silva se abre uma porta até mesmo janela de salário e de investimento, né, fora do que é a ordem regular das coisas, como a da patrocinadora oficial, a patrocinadora master. Então o Nino talvez fosse essa bala de prata ali que o Fluminense teria. Provavelmente, qual que será a estratégia do Fluminense? Esse ano, até pela quantidade de jogadores com contrato dentro do ano, está sendo tratado como um ano de transição. Depois do ano em que a gente ganhou a Libertadores, o ano em que a gente, no meio do ano, teve que investir muitas contratações para não ser rebaixado, e o ano em que a gente jogou o Super Mundial, o ano de 2026, ele é um ano onde o Fluminense volta para a Libertadores, mas ele não é um ano... Ele não está sendo encarado internamente como um ano decisivo na história do Fluminense, como foi, por exemplo, 23 e 25. E poderia ser 24 se a gente fosse rebaixado também, né? Decisivo negativamente. Lembra muito mais de tudo que eu ouvi, assim, eu fui pensando, lembra muito mais o 2021 e 22. Que o 22 até é melhor na reta final, mas muito na conta do Fernando Diniz, né? E do Germancano descomunal. Mas se você pega a forma como o Fluminense vai ao mercado para 21, 22, ela é uma forma não muito gastadeira, que não tem um perfil de jogadores. Aquele negócio de o Fluminense, o time dos velhos, não é o elenco de 21 e 22. Muitas apostas que dão errado, algumas que dão certo. A contratação de John Arias é uma contratação barata, vindo em 21, que dá muito certo. A contratação do Mário Pineda dá muito errado. Então, a ideia é que o discurso seja desse de 2025 é um ano de reconstrução do elenco ali, de moldar esse elenco. Acabar o elenco de 23, finalmente, ali do Thiago Santos, do Lima nem tanto, mas do Keno, de jogadores que já estão bem desgastados com a torcida também, etc., que estão em último ano de contrato, o Manuel está saindo agora, para trazer jogadores ao longo do ano sem gastar esse dinheiro, esse giro de dinheiro. Só que, obviamente, o sarrafo subiu, né? Tanto o sarrafo do Fluminense, quanto o investimento do Fluminense, quanto o mercado também. Então, não é que são contratações do estilo 21-22, não. E por último, falando ali em relação a jogadores na prática, para poder fechar o vídeo, cara, olhares que a comissão técnica tem sobre o elenco atual. Primeiro, precisa chegar um ponta, tá? Esse vai ser uma das posições que o Fluminense vai atacar muito no mercado. E por quê? Porque a análise que se faz hoje internamente, e é uma análise que eu tenho também, é que Serna e Canóbio resolvem uma posição. Eles resolvem uma posição, uma das pontas. Eles são jogadores muito parecidos, tá? Jogadores de velocidade, de imposição física, de disposição, que entregam na marcação. Só que são jogadores que não são complementares. São jogadores redundantes. Vêm sendo titular porque a gente não tem banco. Mas o olhar da comissão técnica do Zubeldia é que Serna e Canóbio podem ser ótimos com um sendo titular e outro sendo reserva. E que se precisa de alguém para poder fazer a função do outro ponta. Qual que é a função do outro ponta? Tá? O ponta que joga por dentro, que é um paradoxo, né? O lateral central, né? Mas é o John Arias, aquele cara que aparece por dentro para poder ajudar na criação do meia, para poder dialogar bem, enquanto você tem um ponta que vai jogar em velocidade. Ou até mesmo, tá? Aí é um estilo que a gente já tem no elenco, que é o ponta de drible, né? Mas o ponta de velocidade já está entregue ali, que é a Canóbio Serna. A ideia é manter esses dois jogadores, só que trazendo um outro ponta que resolva a situação. Isso vai custar dinheiro. E esse daí vai ter que trabalhar muito na criatividade. E a comissão técnica do Zubeldia, ela é inteira, os 4 são gringos. São 3 argentinos e 1 equatoriano, se eu não estou enganado. Vai contratar gringo? Aí vai ter que abrir espaço, vai ter que ter saídas. Falando em saídas, né? A compra do Nonato também passa, né? Não é só por isso, tá? É um dos detalhezinhos, pela possibilidade de chegar uma ótima proposta pelo Matheus Martinelli. E acabar tendo aquela venda, né? Que não dá tempo de você repor no mercado por muitas vezes. O Martinelli, internamente, pelas sondagens que chegam, pelos contatos que chegam. Agora um repórter lá, o Ecrem Konu, disse que já teve proposta, sondagem da Europa, indicando 25 milhões de euros pelo Martinelli. Pô, atenção, 25 milhões de euros a gente vende o Martinelli. E aí o Martinelli pode sair do nada e o Fluminense tem ciência disso. Tá? O
Fluminense tem ciência disso, que o Martinelli, e seria uma perda gigantesca para o Fluminense. Então é uma preocupação também que tira 2 minutinhos de sono ali da gestão do Fluminense. Então o olhar de mercado, tá, as informações que eu consegui apurar e que eu fui conversando e tal, é que não esperem um mercado do Fluminense tirando o Hércules do Fortaleza, do Fluminense tirando o Lescano do Libertad, do Fluminense no meio da temporada já indo buscar. Porque assim, as contratações do Lúcio e do Santi passam muito já pela arrecadação extra do Mundial, tá? O Fluminense vai ao mercado com mais dinheiro porque o Mundial, né? Então subiu a arrecadação, mas vai subir o gasto também. O gasto projetado no orçamento ficou acima. O Fluminense gastou mais do que projetou no orçamento, já porque já ganhou muito mais do que no orçamento. Então as contratações para 2026, em tese, foram feitas e deram certo e errado. Vamos ver como é que vai ser esse mercado agora. É isso. E claro, né, tudo isso que eu falei, não teve a reunião entre o Zubeldia e a direção ainda. Vai que mudam de ideia, decidem pagar dívida ao cacete e vamos contratar jogador. Eu não sei. Mas durante a semana vai rolar. Então é isso, tá? Tamo junto. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu.